Há um grande plano maquiavélico dos estúdios de cinema contra os coitadinhos dos diretores autorais que só querem fazer os seus filmes. Claro que eu inicio aqui brincando um pouco em um tom um pouco mais alarmista e muito desse vídeo aqui vai ser de especulação e de análise mesmo, um olhar histórico também, para uma discussão que não surge exatamente dessa forma, mas que o Dali tem falado bastante nas lives dele de domingo, que eu sempre assisto, meu amigo, mandei mensagem para ele e falei, Dali, eu posso me aprofundar mais naquelas questões, naquela discussão? E ele falou, claro, e até a gente deixou em aberto a possibilidade de fazer possivelmente uma live, dependendo de como esse assunto se desenrolar nos próximos meses, nos próximos anos. Mas qual é o assunto em questão e por que eu começo com esse tom um pouco mais alarmista? Bom, a gente vê alguns casos recentes, principalmente envolvendo a Warner, de como esse estúdio age com produções de diretores, não só diretores autorais, mas diretores que têm controle criativo por contrato daquelas obras. A gente viu isso muito recentemente com o Mickey 17, já começa a se especular a mesma coisa com o próximo filme do Paul Thomas Anderson. Também a gente pode trazer, e eu vou trazer aqui para discussão, outros tópicos, outros filmes recentes do ano passado, como Coringa 2, como Jurado número 2 e como o próprio Furiosa. São casos às vezes um pouco diferentes aqui ou ali, mas no geral dá pra gente ver muito dessa visão do estúdio em relação a esses diretores, e a partir daí eu vou tentar traçar um panorama do hoje em relação ao que aconteceu no passado, pra gente ver como o que está acontecendo nesse momento de crise de Hollywood não é algo novo, longe disso. Pode ser que tenha as suas diferenças, pode ser que o tempo atual não seja igual ao que aconteceu, por exemplo, ali na década de 60, mas ainda assim há alguns reflexos bastante semelhantes que é interessante a gente sempre observar, sempre olhar para a história para entender o que está acontecendo. Passando rapidamente por esses casos, para quem não está sabendo, e depois me aprofundando em toda a discussão, no caso de Mickey 17, o Bong Joon-ho, que venceu o Oscar por Parasita, era o filme anterior dele, ele assinou um contrato com a Warner de controle criativo da obra. Então a obra que foi ao cinema, o filme que foi ao cinema, seria a visão dele, apesar da pressão do estúdio para algumas diferenças, para algumas mudanças, sobretudo no final do filme. E tiveram sessões de teste, o que é muito normal em Hollywood, esses estúdios todos fazem, principalmente em grandes produções, que é o caso desse filme, que foi um filme que custou bem caro e até fez uma bilheteria boa, mas longe de conseguir pagar o preço de produção e marketing e tudo mais. Essas sessões testes com o público selecionado, elas vão medir o quanto aquilo funciona com o público para saber se vão fazer algum tipo de alteração ou não. No caso de Mickey 17, tiveram sessões teste tanto com o final que foi gravado, que o estúdio queria que fosse o final, quanto com o final que o Bong Joon-ho fez e que foi o final que foi aos cinemas. E a partir daí, a Warner vazou para revistas, e isso acontece muito, né, esse lance dos estúdios vazarem informações para revista sem parecer que foram eles que vazaram, vazou informações dizendo que a sessão de teste que a Warner queria, né, do final que a Warner queria, teve uma nota muito mais alta com aquele público selecionado do que a nota do final do Bong Joon-ho. A gente nunca vai saber a verdade nesse caso. O Bong Joon-ho, num podcast na Coreia do Sul, falou o contrário, falou que é mentira, que na verdade a sessão de teste com o final dele teve uma nota muito maior do que aquela da Warner. Vai virar uma guerra de narrativas aqui, a gente nunca vai saber exatamente qual é o real. Mas há algo para a gente olhar muito para como a Warner está agindo com esses cineastas. O caso do Paul Thomas Anderson, no próximo filme dele, já começa a acontecer algo parecido. Paul Thomas Anderson é um diretor muito autoral, um diretor que tem controle criativo das suas obras, e a Warner já começa a forçar ele a fazer mudanças para tornar o filme mais palatável para o público, entre aspas, é o que dizem, a gente não sabe muita coisa do filme ainda, mas já começa a ter essa tentativa de interferência do estúdio, e lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. Se o Paul Thomas Anderson vai ceder, acho bem difícil, ou ele vai seguir com a visão criativa dele, e aí a Warner mais uma vez vai criar uma espécie de boicote com a própria obra. É isso que tem acontecido na Warner o tempo inteiro, sobretudo em filmes com diretores mais autorais ou diretores que têm essa liberdade criativa maior. E aí eu puxo esses outros exemplos que vocês não precisam gostar dos filmes, eu inclusive não gosto de Coringa 2, sei que muita gente gosta, mas a maioria das pessoas não gosta, eu também não gosto, mas a gente olha para esses casos específicos que a gente vê como a Warner, ela parece que boicota intencionalmente
os próprios filmes quando tem esses diretores com um controle criativo maior, com exceção de Duna, talvez, que aí já é a galinha dos ovos de ouro da Warner no momento. A gente olha para Furiosa lá atrás, que foi um filme que não fez uma bilheteria boa, é verdade, mas foi também um filme que a Warner não ajudou na bilheteria desse filme, sobretudo deixando ele no cinema por um período muito curto de tempo, de 2 semanas, e já jogando para aluguel digital, né? Então, a partir do momento que o filme entra para aluguel digital, ninguém mais vai querer, ou grande parte das pessoas não vão querer assistir mais no cinema. Depois de 2 semanas apenas, ele não deu a possibilidade de Furiosa nem tentar se recuperar, já largou direto para aluguel digital, o filme do George Miller, que é um diretor que tem uma visão criativa e que trabalha com a Warner desde sempre, os Mad Max, o próprio último Mad Max, que tinha dado uma bilheteria já um pouco maior. Furiosa é um caso, assim, que na época foi muito estranho, né? 17 dias depois o filme já estava podendo ser alugado e basicamente começou a sair das salas de cinema, um período muito curto. No caso de Coringa 2 é ainda mais estranho, né? Parece que a Warner falou, faz aí o que você quiser, Todd Phillips, e meio que nem tentou restringir muito do que ele estava fazendo, e um filme, Coringa 2, é um filme que qualquer outro estúdio não permitiria ou teria muitas brigas para aquele filme sair daquele jeito que ele saiu, porque é um filme completamente não comercial em sua abordagem. Os estúdios geralmente não permitem esse tipo de coisa, ou pelo menos brigam para tentar não permitir esse tipo de coisa. No caso do Coringa do Todd Phillips, parece que a Warner falou, não, faz aí o seu filme, fez, a bilheteria já não era tão boa e também a Warner não investiu muito nele a partir de então. Complemento mais uma vez que é um filme que eu não gosto. E aí tem o último caso, que é o caso de Jurado número 2. Outro diretor muito autoral, outro diretor que tem liberdade criativa, e aqui um filme que não custa caro, né? Jurado número 2, o Clint Eastwood, ele trabalha muito rápido, as produções dele são bastante baratas e por isso ele historicamente tem essa parceria com a Warner que agora é liderada pelo Zaslav, que a gente não sabe até que ponto isso é e provavelmente é muito da influência dessa nova gestão do Zaslav, mas Jurado número 2 é um filme de um diretor que sempre deu muita bilheteria para a Warner e que provavelmente nesse filme de tribunal, que não é um filme caro, se ele fosse lançado com um circuito decente nos cinemas, ele provavelmente daria dinheiro mais uma vez. Não aconteceu isso justamente porque a Warner colocou em pouquíssimas salas nos Estados Unidos ali durante 1 ou 2 semanas, nem lançou em outros mercados, como por exemplo no Brasil não chegou aos cinemas, lançou direto esse filme pro Max, quase como escondendo esse filme. É um caso só da Warner? Por que a Warner está fazendo isso com os próprios filmes? Porque a Warner parece que está boicotando os próprios filmes quando esses filmes são filmes de grandes cineastas. Seja que eu dei exemplos de filmes com orçamento um pouco maior, como é a maioria dos casos, ou até casos um pouco menor. Talvez Jurado número 2 tenha algumas questões que a gente não saiba, mais nebulosas, envolvendo o Clint Eastwood da Warner, aí pode se diferenciar um pouco dos outros casos. Mas no geral é essa a perspectiva dessa relação da Warner e diretores mais autorais. Agora a discussão ela pode partir para outro lugar. Tem um plano por trás disso? Tem a ver com a crise atual dos estúdios? Isso vai se manter restrito apenas à Warner? Porque a Warner sempre foi um dos estúdios, ou talvez o estúdio que mais deu liberdade para esses diretores desde sempre, para fazer os seus filmes, para fazer filmes mais autorais. A Warner muitas vezes até se vendeu dessa forma durante a história do cinema, esse estúdio que é um grande estúdio desde sempre. Mas será que isso vai ficar restrito apenas à Warner? É aí que a gente tem que olhar para a crise atual, o que está acontecendo atualmente, e olhar também um pouco para a história, como isso se repete, como a história se repete atualmente, ainda que não completamente da mesma forma. Então muitos de vocês reclamam atualmente, com razão, de que o cinema atualmente só tem franquia, só tem remake, só tem sequências, não tem mais nada de muito original, não tem filmes originais saindo. Os estúdios estão acomodados nesse lugar de fazer e replicar aquilo que já deu certo em algum momento no passado, tentando trabalhar com nostalgia, com memória afetiva, ou mesmo com conhecimento do público, né? Aquela noção de que é mais fácil você vender uma sequência de Alien, uma sequência de Predador, uma sequência de super-herói, do que você criar um produto do zero. Na prática, sim e não, né? A gente vê como a maioria dessas obras tem flopado bastante, mas pouco se tem espaço para filmes diferentes disso, filmes de diretores mesmo com uma visão criativa. Muito dessa crise dos estúdios que segura mesmo e que tem esse controle das produções passa também pela relação
com o streaming, né? O cinema, ele vive uma crise que passou pela pandemia, tem outros fatores, mas principalmente essa relação com o streaming. O streaming começa a crescer, as pessoas começam, em muita medida, não sair das casas, assistir aos filmes nos streamings e não ir mais para as salas de cinema. Claro que isso não é tão alarmante quanto muita gente faz parecer, mas ainda assim acaba sendo um fator de muita crise. Só que não é uma crise nova como muita gente acredita. Se a gente olha para a história do cinema, isso aconteceu o tempo inteiro. O cinema quase sempre viveu essas crises de perder público e ter que se reinventar de alguma forma. A gente viu isso quando surgiu a televisão lá na década de 50, que muita gente deixou de ir ao cinema para assistir aos filmes em casa. Isso aconteceu também quando o controle remoto foi inventado, porque aí não era só a televisão, mas você tinha na palma da sua mão essa possibilidade de você assistir o que você queria, entre aspas, né? Você mudar de canal. Aconteceu com a invenção da TV a cabo, aconteceu com a MTV, aconteceu quando surgiram os filmes para alugar, né, as locadoras, isso diminui também a ida de muita gente aos cinemas, depois com os DVDs mesmo e por aí vai, e agora acontece com o streaming. É um momento talvez um pouco diferente porque tem o fator internet também, né, muito forte nesse momento, tem compartilhamentos digitais, tem todas essas discussões na rede, nessas redes que muitas vezes induzem as pessoas a continuarem nas suas casas, a continuar com seus celulares na mão, assistindo aos filmes nos streamings. Mas não é uma novidade completa, e os estúdios eles não estão em uma posição que eles já não estiveram antes. Então se a gente olha, e aí a gente vai olhar em perspectiva para um período do final da década de 60 ali, ou melhor, até antes, algo que já vinha se alastrando desde a década de 50, um período onde o cinema do mundo inteiro via novos jovens, muitas vezes via ondas modernas, via diretores autorais, mesmo essa ideia do cinema autoral que começava a entrar nos Estados Unidos, filmes europeus, filmes asiáticos e por aí vai, mas o sistema de estúdio tentava se manter firme como ele sempre foi, produzindo a mesma coisa, produzindo os faroestes, principalmente musicais, obras de grande orçamento, como épicos, né? E aí a gente tem casos emblemáticos como o de Cleópatra, que é um grande desastre de bilheteria, e a gente chega no momento que os estúdios eles já não sabiam mais reconhecer o que dava dinheiro e o que não dava dinheiro. Então, obras que eles não apostavam nada, dava muito dinheiro. Obras que eles apostavam tudo, eram grandes fracassos de bilheteria. Isso se assemelha muito a esse momento atual do cinema. Inclusive, naquele período, já se fazia muitas sequências, muitos remakes. Já se trabalhava com essa lógica mais industrial de tentar repetir o que dava certo. Já não estava dando certo, como atualmente não está dando certo. Até que depois de muita briga, e nada disso foi muito amistoso, mas depois de muita briga, muitos desses donos de estúdio se aposentando e tudo mais, a gente tem o período chamado de Nova Hollywood, aqui eu vou falar bem a grosso modo, mas o período onde surgem esses diretores, né? Alguns já dirigiam antes, alguns vêm de outros países, mas uma geração também bastante jovem de diretores como Martin Scorsese, como Francis Ford Coppola, como Brian De Palma, como Steven Spielberg, como George Lucas, como William Friedkin, entre tantos outros, e filmes como O Poderoso Chefão, Taxi Driver, Touro Indomável, A Primeira Noite de um Homem, Bonnie e Clyde, O Exorcista, Carrie a Estranha, entre tantos outros filmes nesse período. A gente tem quase que mais de uma década ali do período mais prolífico, do período mais criativo, em que saem as maiores obras dos maiores diretores do cinema hollywoodiano. Inclusive, para entender mais de Nova Hollywood, a 31ª aula do curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, que tem o link aqui embaixo, assim como tem o link também do meu cineclube, que esse mês é sobre Alfred Hitchcock, mas a minha aula do curso desse mês é justamente sobre Nova Hollywood, que aí eu vou expandir bem mais sobre o assunto. Vão ser 40 aulas ao todo, você contratando, você pode assistir para o resto da sua vida o curso, que é vitalício. É um período encarado como o momento que os diretores tomam o controle dos estúdios, né? Entre muitas aspas aqui, porque como eu disse, os estúdios, na maioria dos casos, continuavam produzindo essas obras, tinham muitas brigas, mas nesse período os diretores eles tinham um poder grande o suficiente para bater o pé, para discutir com os estúdios, para ir gravar longe dos estúdios, né? Gravar em outros países, gravar na rua, tirando esse controle da produção mesmo da mão dos grandes produtores. E aí, a partir desse momento, a gente vê que muitos desses filmes começam a dar muita bilheteria também, como é o caso, por exemplo, do que eu citei já, do Poderoso Chefão, mas entre muitos outros filmes desse período que dão grande bilheteria. Inclusive, O Exorcista é uma produção muito caótica, muito cara, mas também dá grande bilheteria, entre outros filmes. E é nesse momento que os estúdios e os produtores percebem, né, os executivos percebem que eles já não têm tanto controle, eles já não têm
como manipular o público dessa forma, manipular no sentido de fazer exatamente os filmes que eles queriam. E aí os diretores começam a ganhar mais e mais poder e fazer mais e mais filmes e belíssimas obras, né? Se a gente olha até para o Oscar desse período, praticamente todos os filmes que vencem, que são indicados, são filmes dessa chamada Nova Hollywood. Só que os estúdios, eles planejam também uma espécie de contra-ataque a partir daí, né? E aí vem alguns filmes que permitem com que isso aconteça, como é o caso de Tubarão, né? Que é um filme que aí já vem uma outra possibilidade de marketing usando a televisão, ou o próprio Star Wars, que é esse grande blockbuster, que é um pouco da Nova Hollywood, mas é mais a moda antiga, e a partir dali começa uma decadência da Nova Hollywood e os estúdios tomam o controle de novo, falando mais uma vez bem a grosso modo. Mas o que os estúdios percebem é que esses filmes na mão dos diretores, esses diretores muitos com ego muito grande, né, mas que queriam fazer os seus filmes, sua arte a qualquer custo, esses diretores, eles tinham produções muito caras, muito custosas, muito caóticas, muito demoradas, não tinha muito planejamento, o planejamento era quebrado. A gente tem muitos casos do Coppola filmando na selva em Apocalipse Now, que é uma grande catástrofe, apesar do filme ser um filmaço. Comboio do Medo, também o Friedkin vai filmar na selva, muitos problemas, extremamente caótico, caro. É um filmaço também, mas custa muito caro, acaba sendo um fracasso de bilheteria quando é colocado para lançar também junto com Star Wars. Star Wars faz uma grande bilheteria, Comboio do Medo não faz nada. Entre muitos outros casos, o Portal do Paraíso também, que é quase que a derrocada do movimento. Mas chega uma segunda metade desse movimento em que os filmes desses diretores param de fazer dinheiro, os estúdios até deixam esses diretores continuar fazendo esses filmes, até que chega um momento que eles tomam o controle de novo e falam, ó, não dá para diretor ter controle criativo porque eles gastam muito, eles não têm planejamento e esses filmes não dão bilheteria, esses filmes dão grande prejuízo para os estúdios, então o controle tem que voltar para a mão dos produtores, tem que voltar para a mão dos executivos, aquelas pessoas que não fazem cinema, mas que teoricamente, e aqui bem teoricamente, porque a maioria realmente não entende desse assunto, mas teoricamente são aqueles que têm um controle maior e vão fazer esses filmes darem bilheteria, vão fazer esses filmes pensando também no mercado, pensando como produto essas obras. O que para mim me parece muito que está acontecendo nesse momento é uma tentativa desses estúdios de usar essa lógica do final da Nova Hollywood, então essa lógica de você tentar dar uma suposta liberdade criativa para esses diretores, dar corda para eles se enforcarem, digamos assim, né? Então fala assim, ó, você tem controle criativo da produção, e aí dá alguns pitacos, não, mas faz um final alternativo aqui, aí lança o filme de qualquer jeito, porque os estúdios têm o controle dessas obras, têm o controle do marketing dessas obras. Mickey 17 é um caso muito claro disso. Um caso de filme que mudou de data o tempo inteiro e a Warner jogou de qualquer jeito no cinema para o filme não dar bilheteria mesmo. Então a gente vê como a Warner, nesses casos, ela tá boicotando os próprios filmes ao mesmo tempo que ela tá criando um discurso para a indústria, e aí que a gente fala de indústria como um todo, porque esses estúdios, eles não operam sozinhos, eles operam e sempre operaram em uma espécie de conluio, né, em uma espécie, a gente até chamava antes de Big Five, agora são outros estúdios, mas enfim, eles sempre tentam arquitetar uma lógica de mercado benéfica para eles todos juntos. Então eu não acho que esse caso ele vai morrer na Warner, mas o que a Warner está mandando de discurso é justamente, olha, os diretores não podem ter controle da produção. Os diretores, eles não têm noção do que o público quer, eles não têm visão de mercado, ainda que em grande medida o boicote parta da própria Warner, né? Da própria Warner, que lança os filmes em datas ruins, que deixa pouco tempo no cinema, que não faz marketing para esses filmes, às vezes nem lança direito no cinema, como foi o caso de Jurado número 2. Então, essa lógica de que a Warner ela controla a narrativa total. Ela controla quando o filme vai ser lançado, como ele vai ser lançado, onde ele vai ser lançado, e ao mesmo tempo fala, olha, esse filme não deu bilheteria, não foi por causa do lançamento, foi porque a gente deu liberdade criativa para um diretor. Isso não pode acontecer. E eu aposto que o caso do Paul Thomas Anderson, se ele bater o pé e ele fizer o filme que ele quiser fazer mesmo, que ele tem essa visão criativa, ele tem essa liberdade criativa, se isso acontecer, a Warner provavelmente vai fazer a mesma coisa com o filme do Paul Thomas Anderson. Vai deixar ele lançar o filme como ele quer, vai lançar de qualquer jeito, vai fazer com que o filme não tenha tanta bilheteria para falar mais uma vez, olha, o diretor, o controle na mão dele não funciona. Então, para mim, tudo isso soa até como um medo de uma nova revolução, entre aspas, né? A nova Hollywood ela foi tratada como uma revolução dentro da lógica de Hollywood. Tudo isso são esses estúdios com muito medo de perder o controle dessas obras do público, inclusive até querer, o público que anseia por algo diferente,
até comprar essa lógica dos diretores. Não acho que há um cenário atualmente, inclusive por conta dos streamings, por conta das redes sociais, por conta das pessoas indo menos ao cinema e até por conta do preço que é fazer um filme hoje em dia, não acho que há um cenário para uma nova Hollywood 2.0. Não acho que há um momento em que os diretores vão ter controle desses filmes mais uma vez. Mas fica muito claro que os estúdios parecem que eles estão tão perdidos em tudo aqui que um dos medos deles é justamente esse. Essa tentativa de frear o cinema autoral, tentativa de frear o cinema mais original. Tudo isso para ter um controle criativo maior, na verdade nem criativo, né? Um controle de produção maior na mão desses estúdios para continuar fazendo franquias, para continuar fazendo remakes, para continuar fazendo sequências e por aí vai. A questão é a gente observar a partir de agora se isso vai se refletir realmente em outros estúdios, o que eu acho que vai se refletir em outros estúdios. Inclusive tem uma notícia que o Dali falou na live dele também, de que agora o filme do Scorsese vai ser pela 20th Century Studios, né, que é da Disney, a antiga Fox, e não mais em um streaming como eram os filmes anteriores dele, né, que antes parecia que só os streamings iam bancar filmes do Scorsese, filmes que são filmes mais caros, filmes que dão um prestígio pro streaming, mas que no cinema, teoricamente, não dá uma bilheteria ou não paga os seus custos exatamente. Por que a 20th Century Studios vai tentar lançar o novo filme do Scorsese? Eu acho que tem tudo para dar, ou grandes chances disso dar muito errado, assim como a própria 20th Century Studios lançou de qualquer jeito os últimos filmes do Spielberg, os Fabelmans, o próprio Babilônia, do Damien Chazelle, antes o Amor Sublime Amor, do Spielberg. Então a gente vê como esses estúdios, eles, mesmo que esses filmes apareçam no Oscar, mesmo que esses filmes eles sejam elogiados muitas vezes, eles não dão bilheteria e mais uma vez reforça essa lógica desses estúdios de que o poder deve estar na mão deles, o controle criativo deve estar na mão deles e não mais do cinema autoral. Essa ideia de que o diretor que tem uma visão, que faz o seu filme, acaba sendo um problema para esses estúdios que querem ter um controle e replicar o que já deu certo, né? Porque na prática eles não sabem exatamente o que fazer. Na prática de tudo isso, a gente vê como os estúdios, eles não sabem como ganhar dinheiro nesse momento. Tem um Deadpool e Wolverine que faz muito dinheiro, que eu pessoalmente não gostei nada do filme, mas antes, a Marvel mesmo, que antes era rios e rios de dinheiro, perdeu dinheiro com vários filmes, perdeu dinheiro com o novo Capitão América, perde dinheiro a Disney com muitos desses remakes, ou com esses remakes de animações. Então a gente vê como eles não sabem exatamente, mas eles não têm um controle do que vai dar dinheiro, o que não vai dar dinheiro, e eles meio que tentam se blindar, tentam atacar para todos os lados e continuar jogando no seguro. Foi exatamente o que os estúdios fizeram naquela época pré-Nova Hollywood, até que chegou um momento que se tornou insustentável e eles perdem o controle das obras. Vamos ver o que vai acontecer agora. Como eu disse, não acho que é um cenário para uma nova Hollywood 2.0. Eu acho que o controle vai permanecer na mão dos estúdios, mas é um momento de grande crise e que até o momento parece que os estúdios, pensando em cinema, não sabem como superar essa crise, não sabem como lucrar mais ou lucrar todos os filmes como, teoricamente, eles conseguiriam fazer. Mas para mim fica claro que, a começar pela Warner, mas não só a Warner, tem essa tentativa de os estúdios boicotarem as próprias obras só para sabotar a narrativa de que os diretores, ou só para criar a narrativa de que os diretores não devem ter controle dessas obras, porque diretores com controle das obras é um risco para o controle desses estúdios. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da discussão. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o hypar se estiver vendo pelo celular, que ajuda muito. Dê a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, se é alarmista demais falar sobre isso, se os estúdios têm que ter mesmo o controle das obras, que não tá faltando originalidade, coisa nenhuma. Comentem o que vocês quiserem, claro, sempre com muita educação, que a ideia desse vídeo é justamente criar um debate, a gente poder conversar sobre esses assuntos que, de forma geral, são assuntos bastante aberto. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver o meu curso, meu cineclube, minhas outras redes sociais que eu produzo para lá também. Por hoje é isso e corta.